Muito bem, aqui a gente abre a nossa série, A Visão que João Teve de Jesus. Esse é um nome aí que a gente encontrou, né? Eu coloquei lá na plataforma, A Visão de Jesus a João, né? É o nome aí que melhor encontrei. O, seria, na verdade, o encontro de Jesus com João, né? Porque a gente sabe e a gente tem aprendido que visão, visão não é visão, nós estamos lá, né? E, mas de forma limitada. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. De forma limitada, a gente não consegue dizer o que realmente é, né? É errado dizer até nós estamos lá ou nós estávamos lá, porque não é lá, é aqui. E é aqui mesmo onde eu estou, né? Mas, mas num outro lugar, ou no mesmo lugar, mas num outro plano, ou numa outra dimensão, né? Então, até as Bíblias mais tradicionais, né, ou a católica ou a evangélica, a gente vê que ela tem lá no subtítulo, né, nos manuscritos mesmo, não tem subtítulo, não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada, mas aí tá lá a visão de Jesus glorificado, a visão de Cristo glorificado. Mas a verdade não foi nenhuma visão, ainda que João diga que viu, né? Mas nós estamos aqui vendo uns aos outros, mas também numa visão, né? Nós estamos vendo de fato aquilo que é. Então, João estava vendo e ouvindo Jesus, e Jesus de fato estava conversando com ele. Então, a gente abre e dá esse nome aí de alguma forma, a gente encontra menos errado ou melhor, enfim, a visão que João teve de Jesus, ou o encontro de Jesus com João e a sua revelação, enfim. João está na ilha de Patmos. Então, nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Tem muita revelação, tem muita coisa para aprender. Hoje é apenas a introdução, primeiro dia nessa série de aulas. Vamos apenas introduzir aqui. Então, João está na ilha de Patmos. João está exilado, segundo as tradições, ou a tradição nos conta, através de alguns autores, alguns livros, de que tentaram matar João de algumas maneiras. E como não conseguiram matar João, né? E de certa forma a gente sabe que é verdade, porque João disse, ou melhor, Jesus disse, né, que o João viveria e permaneceria com ele sempre, né? De modo que o próprio Pedro, ele fica meio ciumentão, né? E ele fala assim, quer dizer que o João não vai morrer, né? Como é que é essa história? E Jesus vira para ele de forma bem educada, né? Que ele é o amor. Ele fala assim, o que te importa? Que se eu quiser que ele viva, se eu quiser que ele permaneça, né? O que você tem a ver com isso, né, João? Ou Pedro? E, de fato, a gente sabe que é o que acontece. Então, num certo sentido, se a gente sabe o que a tradição fala é verdade ou não, a gente se aproveita do texto também que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, que diz que o amor tudo crê. Então, nós cremos, né? Nós cremos. E essa forma de crer coopera com a verdade que está estabelecida e está nos contando aqui agora a partir do verso 9 do capítulo 1. E o próprio João vai contar isso. Então a gente começa lendo o versículo 9. Ele diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, e aqui é importante também trazer um dado, que aqui
Já é por volta ali quase do primeiro século, por volta perto ali do ano 100 depois de Cristo. Loucura, né? Perto do ano 100 ali já. Historicamente, é provável que o livro do Apocalipse foi escrito há 95 anos DC, 95 anos depois de Cristo. E depois agregado aí, né, no concílio aí, enfim, que formou aí a compilação dos livros que futuramente foi chamado de Bíblia por Gutenberg, mas daí aqui já bem mais recente, por volta de 1450, quando Gutenberg fez o primeiro livro nesse formato que a gente conhece como livro, né? Porque já chamavam todos os manuscritos e os rolos de livros também. Mas nesse formato aqui, quando foi feito o primeiro livro por Gutenberg. Mas vamos avançar lá. Então, olha só, né? Só João que está vivo aqui, os outros discípulos todos já tinham sido mortos, cada um numa região. E João está na ilha de Patmos. Ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Olha que interessante. No reino e na perseverança. Por que no reino e na perseverança, ele diz? Porque ele sabia que ele já fazia parte do reino de Jesus. Bem-vinda, Danusa, bem-vinda a nossa queridíssima Andréia. A Inês está aí também, bem-vinda, Inês, Ellen. Hoje, então, a primeira aula aqui, estamos dando a introdução à visão que João teve de Jesus, né? João está na ilha de Patmos, ele está dizendo, companheiro de vocês no reino e na perseverança, porque apesar de que ele já sabia que ele fazia parte do reino, ele estava entendendo isso já entendia por causa da sua intimidade com Jesus, ele tinha uma vida de perseverar para que todas as coisas se cumprissem. E ele continua: em Jesus achei-me na ilha de Patmos. Ou algumas traduções, me achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Por causa da palavra de Deus. Ele está chamando aqui o próprio Jesus de Deus. Peterson, como é que você sabe disso? Ele está dizendo aqui, ó, eu achei-me na ilha de Patmos, aguardando em perseverança. Ele sabia o que estava para acontecer. Por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa da palavra de Jesus, que me disse lá atrás, quando Jesus estava aqui, que eu não morreria. Entende? Então, Peterson, mas isso não está escrito. Mas é claro que não está escrito. Mas se você conhece a verdade, se você sabe fazer o mínimo do exercício de assimilar e de lembrar, né, daquilo que Jesus vinha dizendo, então você vai encontrar que não precisa nem de muito esforço, muita revelação. Olha só, por causa de uma palavra e do testemunho de Jesus. É maravilhoso isso, quando a pessoa sabe o que vai acontecer. E aqui é uma lição, assim, poderosa para nós, já logo nesse primeiro versículo. Porque João está mostrando para a gente que o que é perseverar, guardando uma palavra que foi liberada para nós. Então, se Jesus disse, está dito. Não importa o que aconteça. Ele disse, e eu persevero. Estando no reino, eu persevero, porque eu sei que é isto que vai se manifestar. Como eu gosto disso. Como eu amo. Ah, Peterson, mas e se? Não, não tem se. Jesus disse, é isso aqui, não tem outra opção. Não tem outra opção. Eu fico com o que ele disse. Eu gosto muito desse negócio
de uma palavra liberada sobre nós. E toda vez que eu falo desse tema, que nós não vamos nos prender nisso exatamente, mas quando fala desse negócio que tem uma palavra liberada sobre nós, eu lembro da própria vida de Jesus, quando ele foi ser crucificado. E já ali no finalzinho, era a prática dos romanos, era a prática já ali da, da, da crucificação, do ritual da crucificação. Depois de um tempo, a pessoa ali crucificada, eles vinham, pegavam um martelo, né, uma marreta grande e batia nos joelhos, né, nas pernas do crucificado, e de modo que a perna ali quebrava e o corpo pendia, fazia peso, né, e tudo junto ali, a, pressionando os pulmões, né, com o corpo inclinado, juntamente com a dor e o sangue e tudo que envolve essa martelada aí, né? Por fim, logo no sofrimento, para que a pessoa morresse mais rapidamente, né? Porque a morte de crucificação, por crucificação, ela era tão terrível que eles mesmos tinham isso depois de um tempo de bater para poder acelerar, né? E a pessoa viesse a morrer mais rapidamente. Isso é assim, é muito interessante. Agora, o que que eu lembro quando tem uma palavra sobre nós? Que havia uma palavra liberada, eu não sei se vocês vão lembrar, uma palavra liberada por Davi nos Salmos, que dizia assim a respeito do próprio Jesus. Ele não sabia, mas era já uma palavra profética, né? Uma profecia liberada sobre a vida de Jesus, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E juntamente com essa palavra, o seu corpo, depois de enterrado, obviamente, não sofreria corrupção, né? Então foi liberada essa palavra. Olha que interessante. Foi profetizada essa palavra sobre a vida de Jesus. E se foi profetizado assim, Jesus conhecendo a si mesmo, aprendendo a se ver na palavra, que a gente sabe que ele aprendeu a se ver na palavra, né? Muito diferente dos religiosos que acham, né, que por Jesus ser Deus, Jesus operava o que operava por ele ser Deus. Não, Jesus não operava o que operava por ser Deus, porque ele se esvaziou da sua forma de ser Deus e veio na forma de servo, veio na forma de homem, né? Então aquela vaquinha sagrada assim, mas ele fazia porque ele era Deus. Não, ele não fazia porque ele era Deus. Ele fazia na forma de servo, porque ele aprendeu a se ver na palavra. O exemplo disso é quando a gente lê o texto de Lucas, quando ele entra na sinagoga, depois que ele volta do deserto. Ele abre no Salmo, no Isaías, no capítulo, para nós, né, no capítulo 61, e ele lê: O Espírito do Senhor está sobre mim para curar os enfermos, né, dar vida e dar vista aos cegos e ali por diante. E no finalzinho ele diz: Hoje mesmo se cumpriu essa profecia. Hoje mesmo se cumpriu essa profecia. Por quê? Porque era o momento em que ele estava lendo. E então, se eu estou lendo e eu pego isso para mim, é agora que ela se cumpre. Então, Jesus sabia o que sabia, viveu o que viveu, e também ali na cruz, porque pegou essa palavra. Então, quando você pega essa palavra, é o pegar, né, Bia? Quando você pega essa palavra, é no momento em que há o desdobramento. Os ossos de Jesus não foram quebrados. Eles martelaram as pernas dos dois ladrões ali da cruz, mas as pernas de Jesus não foi, não sofreu, não sofreu fratura. E também depois, né, de enterrado, o seu corpo não sofreu corrupção, porque na verdade depois já do primeiro dia o corpo já começa a sofrer decomposição. Na verdade, depois de algumas horas, mas putrefação mesmo, depois das primeiras 24 horas. Mas Jesus ficou 3 dias e o seu corpo não sofreu decomposição. Por quê? Porque havia uma palavra liberada sobre a vida de Jesus. E Jesus soube muito bem pegar
tudo que falava a respeito dele mesmo, né? Para que se manifestasse. É muito poderoso. Então, olha só quanta coisa poderosa tem aqui já logo no primeiro versículo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João sabia. Vocês estão ouvindo essa barulheira aí? Essa martelada aí? É o nosso vizinho aqui, a criança tem um pitotinho aqui, ele está batendo na porta, ele está fazendo um barulhão danado. Vou esperar um pouquinho aqui, senão me desconcentro, que também meu ouvido é terrível. Um barulhinho do lado, eu já fico completamente perdido. Acho que parou. Então, olha só, no primeiro versículo, quanta riqueza, né? João sabia o que estava para acontecer. E ele continua, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Uau! Achei-me em espírito. E aí você pode entender como você quiser. Ele teve um arrebatamento, né? Ele viu em visão aberta, ele, ele viu na literalidade, né? Como que cortinas mesmo se abrindo, saindo desse cenário físico e então se vendo mesmo no reino do Espírito, que é assim que eu acredito que foi. Assim como quando Jesus também apareceu para mim em 2003, eu creio que foi assim com João aqui, nesse momento. E ele usa a expressão no dia do Senhor. No dia do Senhor. É muito engraçado que por toda a Bíblia a gente vai ver essa expressão, no dia do Senhor. No dia do Senhor era uma forma que eles tinham de, de falar, não exatamente num dia programado, né? Porque eles sabiam, e aqui obviamente que João sabia, né? Que no reino do Espírito, porque ele mesmo vai dizer ali no verso 9, né? No reino e na perseverança, né? Bem que no reino, no Aion, que a gente sabe que não é Kairos, né? Nem Cronos nem Kairos, mas no Aion, não tem tempo e não tem período. Mas no dia do Senhor, era uma expressão desde Gênesis. Quando, por exemplo, no sétimo dia da criação, há o descanso em Deus. Né? Olha que interessante. Assim como Jesus ele se manifesta, ele vem como homem, né? Ele se manifesta como homem, também é o dia do Senhor. Mas esse dia que aconteceu antes da fundação do mundo. Olha que loucura, né? Por que os religiosos e uma mente comum têm dificuldade de ler Apocalipse? Tem dificuldade de ler Apocalipse justamente por causa dessas limitações todas, né? Por causa dessas limitações no modo de pensar e no modo de entender. Se você ler a Bíblia, se você ler principalmente o Apocalipse com essa mentalidade adâmica, ou com essa mentalidade religiosa, entendendo para além da simbologia, né? Porque, de certa forma, os teólogos até leem e entendem que tudo é simbologia, mas está para além da simbologia. Porque é sobre um lugar que nem é lugar, né? É um estado em Jesus. Olha que loucura isso. Então, no dia do Senhor, é quando ele entende que essa palavra foi cumprida e ele já estava ali. Impressionante, né? No dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim. Então, ele estava ali e ele já se encontrava em espírito. E ele simplesmente ouviu por detrás dele. E aqui a gente avança. Grande voz como de trombeta. Grande voz como de trombeta. Então, eu fico imaginando aqui, Bia, que é como se Jesus começasse a dar avisos, né? Porque essa voz de trombeta é uma voz que começa a sinalizar. E a voz começa a dizer o seguinte, no verso 11 já. O que vês, escreve.
Como que será que deve ter sido isso, né? O que vês escreve em livro, e aí em livro a gente sabe que é pergaminho, ou rolo, ou couro, ou num papel ali mais bruto, de alguma forma, né? Mas é um livro. E mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse número 7 aqui, pessoal, é um número simbólico, tá? Essas igrejas, por mais que tivessem uma comunidade em cada uma dessas cidades, e tinha, tá bom? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, porque eram cidades ali da Grécia, da região da Grécia, o número 7 e essas comunidades eram a representação, ou eram uma referência para a própria época da totalidade da igreja e do corpo de Jesus. Tá? Então, por isso também 7. 7 representa totalidade. 7 representa plenitude. E também o 7 representa o corpo místico, porque a igreja não é um todo de um número de pessoas na Terra, mas o corpo de Jesus, o que integra o corpo de Jesus são também aqueles que também já não estão mais aqui. Então, por isso que é um corpo divino, por isso que número também é um número do divino, né? É um número da perfeição. Mas aqui representa, por causa do número e falando do corpo de Cristo, representa a totalidade, tá certo? Então, quando Jesus diz para João, escreve em livro e manda às 7 igrejas, ele está dizendo o seguinte: todo o meu povo precisa saber. Entende? Todo o meu povo precisa saber. A começar de mim mesmo, né? Não dos eventos que virão, mas da forma como eu me apresento a você. E aí aqui a gente precisa dar uma pausa e voltar no versículo 1, lá no comecinho, ó, do capítulo 1 mesmo de Apocalipse, que vai dizer assim, ó: revelação de Jesus Cristo. Então, antes desse livro do Apocalipse, estão entendendo? Antes desse livro Apocalipse, que significa de fato, Apocalipse significa revelação, revelar tempos ou o que está para acontecer, muito antes disso e fundamentalmente, é a revelação de Jesus Cristo. E aí a gente não vê o sistema religioso ensinando essas coisas. Eu não conheci ninguém, em todos esses anos, que me ensinasse e que pudesse nos ensinar isso dessa forma. Olha que maravilhoso, né? E por mais que eles sejam letristas, né? Ou creem na literalidade, estão lendo aqui, nitidamente, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos, aí depois ele vem, as coisas que em breve, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão, mas aqui já tem uma outra revelação para a gente. E esse breve era o breve para eles lá. Não é breve para nós. Olha só. Que Deus deu para os seus servos, servos lá, e no caso aqui João, deu para João ali, das coisas que em breve, para eles, iriam acontecer. Então, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Nós não vamos falar sobre isso, mas de que nós cremos no reino sobrenatural, né, Léa? Né, Bia? Que muita coisa, a maior parte das coisas aqui do Apocalipse já aconteceu e nós também já estamos vivendo. Uau! Esse monte de episódios e de coisas que sistematicamente
os teólogos e o sistema religioso vêm dizendo, e vêm crendo, e vêm ensinando que eles acreditam que vai acontecer. Primeiro vem isso, depois vem aquilo, depois acontece isso, depois a grande tribulação, blá, 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 e depois tal, depois sobe uns, depois ele volta, depois acontece, depois o reino, depois do reino vem o julgamento. Nada disso é dessa forma, tá bom? Nada disso é dessa forma. Mas, voltando aqui, fechando o parênteses, e aí eu sei que vocês ficam curiosos, né? Mas é proposital também, a gente já ir mexendo dessa forma, porque assim como Jesus finalizou todas as coisas na cruz, nós cremos de forma muito diferente do que a massa religiosa e o sistema teológico, literário, acredita também a respeito do Apocalipse. Mas aqui nós vamos nos ater primeiro a essa revelação de Jesus, como Jesus se apresenta a João. Então, é a revelação de Jesus. Então, Jesus está dizendo para João, e Jesus está ouvindo por detrás dele: escreve o que você vai ver a meu respeito e diga às igrejas. E diga, ou melhor, e diga à igreja. Né? Aqui no caso ele coloca as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí no 12 ele continua: e voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Voltei-me. Então, a hora que ele escuta por detrás, ele se vira. No que ele volta, ele vê 7 candeeiros. Anota aí. 7 candeeiros. Ou, em outras traduções, 7 candelabros, né? Ó, deixa eu anotar aqui no chat aqui, ó. Candelabros. Ou candeeiros. 7. Mais uma vez o 7, ó. O 7 representando a totalidade. O 7 representando a divindade, representando o todo. Candeeiros. No finalzinho, nós vamos pular agora. Nós vamos pular lá para o verso 20, tá? Porque no verso 20 vem uma explicação breve ali sobre candeeiros, tá? Porque primeiro ele vai desenrolar como ele vê Jesus, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido no peito, com um cinto de ouro, né? E sua cabeça eram brancos como a lã, e tal. Isso que nós vamos desenrolar durante essas 12 aulas. Mas vamos pular lá no verso 20, porque depois que ele mostra como ele viu Jesus, ele vai explicar o que eram esses 7 candeeiros. Então, no verso 20, ele vai dizer assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas, que ele vai dizer, que ele vai falar só lá no verso 16, a gente pula para a explicação dos candeeiros. Que vistes as 7 estrelas que vistes na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. Estão entendendo aqui? A logística aqui? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá? Então, olha só. O que são esses 7 candeeiros que, quando ele se vira para ver quem está falando com ele, ele vê 7 candeeiros. E no começo do versículo 13, ele diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, tá? Então, antes de falar do filho do homem, que vai ser a aula na semana que vem, a gente vai começar a desenrolar mesmo Jesus, ele está vendo os 7 candeeiros. Então, Jesus está no meio, está por trás dele, falando, ele está ouvindo, e ele está no meio entre 7 candeeiros. Quer dizer, Jesus é aquele que passeia e está no meio da igreja. Porque a igreja é o seu próprio corpo. Tá? Bem simples até aqui. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Ou melhor, nós não incorreríamos em nenhum erro, né? Aqui, se nós disséssemos, e a gente fala, que Jesus está no meio da sua igreja, porque ele faz, né? Ele é o cabeça da sua igreja, e nós somos o próprio corpo dele. Ok? Tudo bem? Até aqui? Vamos ver aqui o que eu guardei aqui para vocês. Então, olha só. Ele vai seguir. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, tá. Então, aqui a explicação no verso 20 é porque o Apocalipse ele é assim, né? Um versículo lá, volta, ele pula, daí ele volta explicando o que é e tal. Então, a gente tem que cuidar aqui para não se perder. Então, no verso 20, ele vai explicar o que são esses 7 candeeiros do verso 12. Agora, a gente precisa voltar. Lá do verso 20, a gente volta para o verso 17. Ok? Porque o verso 17 é o término da visão. Ele termina no versículo 16, ó, e saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em sua força. Quando o vi, no verso 17, então, ou seja, é o término da visão. Ok? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele vê, descreve Jesus como ele viu, e ele termina dizendo que quando ele viu, né? Então é engraçado, né? Porque a gente acha que ele está desenrolando aqui toda uma visão e muita coisa está acontecendo, mas João 1, a partir do verso 9 até o 20, é uma fração de segundo. Olha que loucura. Só que ele demora para descrever, porque ele começa a escrever e ele conta o que ele viu numa fração de segundo. Então ele se vira, ele vê os 7 candeeiros, ele vê Jesus. E quando ele se vira e ele vê, ele cai. Ele cai. Não é interessante? Quando vi, caí a seus pés como morto. Eu gosto muito disso aqui. E aqui a gente começa a explicar algumas coisas que a religião, por todos esses anos, ela vem trazendo, porque ela acredita que Deus é esse Deus, né, todo-poderoso, e claro, ele é o todo-poderoso, mas de modo que ninguém pode chegar diante dele, porque ninguém viu a Deus, né? Abre aspas, ninguém viu a Deus. Conhece isso? Pegando lá o exemplo de Moisés, quando Moisés pede para ver a face de Deus, né? Era Jesus, ele não sabia ver a face de Jesus. E Deus, no seu entendimento, porque lembra, eles escrevem e Moisés escreveu aquilo que ele compreendia, ok? E é o auge aqui desse primeiro dia, tá? Da nossa aula de hoje. Então, lembre-se, eles escreviam aquilo que eles entendiam, por isso era inspiração. Era exatamente como eles estavam falando? Deus falou exatamente o que eles disseram que Deus falou? Também não. Senão nós não teríamos, é louco isso, né? Isso aqui é uma baita de uma heresia, né, para o sistema religioso. Isso aqui é uma baita de uma mentira, né? Agora, o que eles não conseguem dizer e explicar para ninguém, e qualquer ateu que senta com um líder religioso, pode pegar o mais bambambam aí, né? Que acha que é bambambam, na verdade, né? E, e, e entrarem num debate, eles não conseguem provar, né? Porque pela letra você prova o que você quer. É por isso que os ateus conseguem interpretar muitas coisas da Bíblia e argumentar de forma muito mais lógica, vamos dizer assim, do que religiosos, né? Chega a ser vergonhoso a surra
que quantas vezes a gente já não viu aí os debates, né? Em televisão, todas essas pataquadas todas que a gente já presenciou nesses últimos anos, né? Chega a ser vergonhoso. Fora a falta de amor, né? E aqui eu tenho que abrir esse parêntese, né? Fora a falta de amor, né? Com que os debatedores aí entram para querer provar e tal. E tem um aí que grita pra caramba, né? Grita e fala, e tá. A gente conhece muito bem. E é tão assim, vergonhoso, mas enfim, né? Então, é aquilo que está sendo dito que foi? Não. Senão nós não teríamos um Deus que se manifesta de um jeito no Antigo Testamento, completamente diferente de um que se manifesta totalmente oposto e em amor no Novo Testamento, né? Isso que não tem absolutamente nada a ver aquele Deus do Antigo Testamento com Jesus revelado ali. Ele mesmo se revela, né? E agora, mais ainda, a gente vai ver esse Jesus aqui se revelando e se apresentando a João. Então, o que eles pegam, por exemplo, lá em Moisés? Que o homem não pode ver a face de Deus. É por isso que quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus então ele escreve dizendo que Deus se apresenta para ele, é, mostra as costas e ele vê por dentro da fenda, né, por entre a fenda da rocha, ele vê as costas de Deus, né? Mas isso é, ele via Deus. De que forma que ele viu a Deus? Ele viu as coisas passando. Ele viu o mundo passando por entre as rochas. É por isso que, a partir disso, os profetas vêm revelar. Olha, isso aqui é loucura, cara. Os profetas, eles, quando eles vão falar de Deus, eles falam das paisagens, né? O firme fundamento, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firme fundamento, as obras das suas mãos, né? Os oceanos, os mares, as árvores e os céus e tal. Né? Por quê? Porque era a única forma, e eram as únicas coisas grandiosas que eles podiam ver a olho nu, que pudesse de alguma forma revelar a grandiosidade de Deus, né? Então, Moisés viu as costas de Deus? É claro que não. É claro que não, né? E é possível que o homem veja Deus face a face? É claro que sim. Tá? Peterson, então você tem que me mostrar na Bíblia. Ué, estou mostrando aqui. João agora viu, se virou e viu ele no meio da sua igreja. Ele está vendo Jesus. E agora ele vê Jesus, então, face a face. Esse Jesus é o próprio Deus que se apresentou ao povo ali, né? Nos evangelhos, nesse tempo, eu digo evangelhos, tentando determinar um tempo aqui, né? Eu poderia dizer no ano zero do calendário, do nosso calendário. Se apresentou, mas eles não reconheceram. Agora João vai ver esse Deus derrubando toda essa crença mais um pouquinho, que perdura até o dia de hoje. Era para ter durado só até o nascimento de Jesus, mas dura até o tempo de hoje. É impressionante como que os religiosos acreditam, né? Eu constantemente eu vejo, né, em comentários, em vídeos, essa coisa assim, Bia, do povo ter uma necessidade, sabe, pessoal, de não, porque Deus é inatingível. Deus, ele é supremo, porque se nós tivermos um contato, nós somos fulminados. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Somos fulminados pelo poder da sua glória. Quantos já ouviram isso? Sejam sinceros. Todo mundo já ouviu isso aí. Né? E não se trata de nós diminuirmos ou apequenarmos a grandeza de Deus. Ou melhor, do próprio Jesus, né? Do nosso lindo e maravilhoso amado Jesus. Não, não é sobre isso. É muito diferente disso. É entender que ele, sendo grande,
se fez pequeno e nos tornou agora grande tal qual ele é. Por isso que nós hoje temos toda a condição, porque a condição é ele mesmo em nós, mas por força da expressão, né? Temos condições, estamos preparados. Isso que é louco, cara. Estamos preparados para vê-lo, né? Assim como eu mesmo vi. Mas se mesmo mostrando na Bíblia para os religiosos a gente é herege, agora ainda mais se eu tentar mostrar para ele que eu posso vê-lo sim, posso estar face a face, porque eu vi, eu me encontrei com ele. Aí é mais loucura ainda, né? Aí matam mesmo a gente, igual mataram Jesus. Herege e daí por diante, né? Charlatão e tudo mais. Mas eu sei que você também tem visto, e isso que é o maravilhoso, né? Todos vocês têm visto Jesus nas suas visões, nos seus sonhos. Não necessariamente você tem que ver Jesus ou precisa desejar ver Jesus, como de repente eu vi em 2003, ou como João viu aqui, nesse período, nessa época, né? Não, porque num sonho ou numa visão, seja visão aberta ou seja com os olhos fechados ou em pensamento, igual a Andrea fala, né? Se eu estou vendo, se eu estou imaginando, né? Quem é que está vendo? Ele mesmo está vendo ele mesmo em nós. Isso é louco, né? Então nós estamos vendo ele face a face, constantemente, diariamente. Nós o vemos e nós o desfrutamos. Agora, ainda que você pudesse ter uma experiência física, né, ou literal, ou ele se materializar também para você, e eu creio que você pode ter sim. Se você quiser, você também pode ter e ver também. Isso não é só para um ou para outro. Isso é para você. Isso depende da sua entrega, depende da sua perseverança. Olha só que interessante. Se a gente voltar lá para o verso 9, ele disse, né? Companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Entende? Então, o que vai determinar se você pode ter uma experiência assim com Jesus? E ele te revelar coisas que ele não revelou para ninguém, mas ele vai revelar para Thaís. Ele vai revelar para Cris. Ele vai revelar para Ellen. Ele vai revelar para Inês, para Érica, para Rosemary. Seja bem-vinda, Rose. Vai revelar para Cristiane Novaes, né? Para Andréia, para Danusa. O que vai determinar? A sua perseverança. Então ele apareceu. Então nunca mais esqueça. O que é importante a gente gravar é, aqui hoje? Alguns símbolos aqui, tá tudo fácil, tudo bem, tá tranquilo. Hoje é mais leve mesmo. Só uma pequena introdução. O que é importante vocês entenderem hoje? Abandonem de vez essa ideia de que Jesus é um ser que está em outra dimensão e que ele é todo poderoso, inatingível, né, inacessível, que você é pobre, cego, miserável e nu. Conhece essa expressão também? Conhece essa vaquinha sagrada? Que você é pó, que você não merece, que você não é merecedora. Não, porque foi ele mesmo que te resgatou e te colocou assentado juntamente com ele mesmo. Devolveu a vida dele em você e te fez tal qual ele é. Tem toda a condição. E eu sempre vou repetir isso. Porque por mais que a gente fale, as pessoas têm a tendência e a inclinação, e por ser atraída por as coisas dessa terra. E elas esquecem, elas se veem pequenas constantemente. Você precisa entender que ele colocou a matéria dele em você. Você precisa entender que Jesus colocou a substância dele em você. Ele te tem por aprovado. Ele te tem por merecedor. Ele te tem por capacitado. Ele te tem por preparado. Ele te tem por merecedor. E aí eu quero lembrar vocês também aqui de outros
2 textos, a gente não precisa abrir. Você só pode anotar aí. Pode só anotar, não tem problema. Que é Juízes 6, depois você pode ler lá. Juízes 6, e Ezequiel 1, mais especificamente no verso 28. E depois o comecinho do 2, o capítulo 2, no verso 1 mesmo. Olha lá. 16, Ezequiel 1, 28 e o comecinho do capítulo 2, que é da sequência ali, a Ezequiel. Que diz o seguinte, existem outras aparições, tá? Existem outras aparições, várias aparições do próprio Jesus na Bíblia e no Antigo Testamento. Existe uma palavra que a gente aprende na teologia que é teofania. Teofania é a manifestação de Deus, ou em forma angelical, ou em outro tipo de matéria, ou em forma humana, tá? Teofania é a manifestação do espiritual no físico, no literal. Mas nós podemos aperfeiçoar isso também como não somente uma manifestação do espiritual no físico. Como assim, Peterson? Por quê? Porque no físico não é um lugar onde as coisas devem se manifestar. Somos nós que temos que aprender a ver e a permanecer no lugar onde as coisas de fato são. É um movimento contrário. Tá entendendo? Porque a mentalidade religiosa e adâmica tem essa necessidade de que as coisas devem se manifestar no físico. Mas o convite de Jesus, rapaz, nós só estamos na introdução aqui, né? É louco, né? O convite de Jesus, quando ele vem, é mostrar o reino que está dentro de nós. É por isso que eu gosto da simplicidade que João diz no verso 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Porque João estava habituado a viver nesse reino. Por isso que quando ele diz, de repente eu me achei em espírito e no dia do Senhor. Uau! Então não é mais sobre as coisas se materializarem, é sobre nós nos habituarmos a permanecer no céu. Então não é mais, eu tive uma experiência, depois agora eu vivo, faço as coisas aqui na terra. Não, 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 não. Eu tenho que entender esse convite de Jesus. Jesus está falando assim, ó. Ele chega e tudo que ele ensinou e mostrou, ele está dizendo assim, olha, esse reino aqui, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, ele não vem com aparência exterior. Ele se manifesta em vós, dentro de vocês, e vocês precisam mergulhar, estar e aprender a permanecer lá. Então vocês vão estar na Canaã, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra, vocês vão desfrutar da prosperidade, vocês vão desfrutar de saúde, vocês vão desfrutar de riqueza, vocês vão desfrutar de amor, de perdão, sendo alimentados, vão dormir bem, vão estar abastecidos, protegidos e seguros. Uau! Nem começamos a visão ainda. Louco. Mas por que eu peguei Juízes 6 e Ezequiel 1, 28? Para mostrar, falar mais um pouquinho desse Deus que não é distante e desse Deus que não é inacessível. Que nunca mais você esqueça que não é mais dessa forma que você tem que se posicionar em Jesus. E que você tem que ou quando você vai se colocar ali em oração, né, de forma mais específica, porque nós estamos orando o dia inteiro, mas quando se coloca mesmo para falar com ele, tem que parar com esses choros, com essas lamúrias, com essas necessidades de você se diminuir para tentar conquistar
algum olhar de Jesus para você. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Ó Senhor, porque, ó meu Deus, que eu não sou nada, eu preciso de ti. Ore calassorianda, lavalassoribiha. Não, tem que sair, tem que mudar a mentalidade, tem que sair disso. Não é nem a gente que vem até ele. Foi ele que veio e apareceu para mim em 2003. E é ele que vem todos os dias e nos convida a estar com ele. Que na verdade ele nem convida, porque aqui a linguagem é sempre limitada. Ele já está em nós e nós já estamos dentro dele. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos já dessa terra e entramos nesse reino, nessa dimensão do Espírito. Nós já estamos nele e ele já está em nós. Nós já estamos nesse reino. Foi ele que veio até nós e nos resgatou. Paulo diz lá em Romanos, nós ainda sendo pecadores, ele nos amou e nos acolheu. Ele não vai te amar mais amanhã se você melhorar do que te ama hoje. Ele não te ama hoje mais do que te amou ontem. Porque o amor dele foi derramado. Ele se derramou por inteiro. Não tem mais o que ele possa fazer para demonstrar o amor dele por nós. Já nos ama por completo. Então, aí o que acontece? Olha a mentalidade humana e adâmica de Gideão, porque lá em Juízes 6, essa aparição de Jesus, né, no reino físico, é com Gideão. Tá bom? Vocês podem ler lá depois. E Gideão era um cara temeroso. Ele se via pequeno e talvez se via pequeno até o dia de hoje, como você até hoje você se viu pequena. E ele tinha que levantar um exército para poder vencer ali aquela batalha, né? Ele queria isso. Só que ele se via pequeno. Quando Jesus aparece para ele, não sabendo que era Jesus, né? Ele viu ali um anjo, escutou uma voz, ou, né? Seja lá como for, a gente não sabe. Então ele teme. E aí Deus, que era Jesus, fala assim para ele: homem valente. Olha como é que Jesus nos olha se compararmos a maneira como a gente se vê o tempo todo. Ele era cagão? Era. Mas Jesus não viu ele assim. Homem valente. E é engraçado que se você pegar lá depois, pega lá, faz esse exercício, fica aí como lição, como tarefa. Lê lá. Toda vez que Deus, né, a Leia tá cascando o bico aqui. Toda vez que Deus ele se apresenta para alguém, os homens têm essa coisa assim é, e de cair, né? E de temer. É claro, quando Jesus apareceu para mim em 2003, cara, eu sumi, né? Eu falei no encontro também um pouquinho sobre isso. Eu sumi, assim. Eu sumi e eu. Só que, na verdade, eu não sei nem qual foi muito a minha reação. Eu só sei que dentro de mim, assim, eu fiquei pequenininho, porque ele é imenso, e não no sentido de estatura, porque ele era da minha altura. Ele tava, né? A gente estava na mesma, assim, fisicamente. Mas a glória e o poder dele brilhou como que engoliu tudo, assim, ó. Sabe quando acende uma luz, assim, ó, que a luz é tão forte que some tudo? Ela encobre, assim, toda, né? Ela faz um negócio, assim, que engole, né? E tudo desaparece. Só ficou eu e ele. Eu nem mesmo eu me via, eu só era como se fosse um binóculo, assim, ó. Vendo ele, assim, né? Não via mais nada, eu só via ele. Mas eu sabia que eu estava em um lugar. Só que o mais poderoso é entender que a gente se sente num lugar nele. A gente não vê lugares. Como no reino físico, as pessoas ainda ficam aguardando um céu. E é por isso que eu fico indignado, assim, eu fico uma ira, revoltado, né?
Que as pessoas ficam esperando um lugar merecedor, por exemplo, já abrindo um outro parênteses aqui, como se um lugar fosse mais importante do que elas mesmas. Mas não, nada é exterior, tudo é em nós e é tudo sobre nós. Deus não preparou um lugar para que nós fôssemos merecedores para estar. Porque se assim fosse, um lugar que ele preparou, ele mesmo o teria como mais importante do que nós mesmos. Mas para ele, o que é mais precioso somos eu e você. Então não é sobre um lugar, é sobre um estado nele. E é isso que João aqui estava provando também. É muita coisa, gente. Eu poderia ficar aqui com vocês só nessa aula 1 aqui até a eternidade falando disso. Tanta coisa que tem em 3, 4 versículos. É muita coisa. Peterson, como que você medita? Como que você lê? Dessa forma que eu estou conversando aqui com vocês. Tá? Tem tudo isso aqui. Mas um teólogo especialista não consegue ver. Um doutor em divindade, né? Um suprassumo, sei lá, de que religião você possa pensar. Porque a verdade está para além da letra. Não é o que está escrito, mas é o que está sendo revelado. Então, Jesus, se vocês vão ler lá depois, Juízes 6, Ezequiel 1, ele se apresenta, o homem cai sempre toda vez temendo de medo, e ele sempre vai colocar o homem de pé. Põe-te de pé e falarei contigo. É isso que ele fala, por exemplo, a Ezequiel 1:28. E ele segue no capítulo 2 dizendo: Ô, ei, põe-te de pé. Levanta aí, rapaz. É como se ele estivesse falando assim, ó, levanta, põe-te de pé. Porque eu só tenho negócio com corajosos. Eu só posso fazer alguma coisa com quem também se vê poderoso em mim para realizar. Porque eu não realizo pequenas coisas. Tudo que eu faço é muito grande. Tudo que eu faço é exagerado. Então, levanta. Então, essa nossa postura de saber quem nós somos, temos e podemos em Jesus, é a postura que Jesus espera que nós tenhamos, sabendo quem nós somos nele. Não em nós mesmos, mas nele. E essa postura que muitas vezes a gente se coloca como falso humilde, como os religiosos nos ensinam, ou nos ensinaram, ou quiseram que a gente engolisse, né, Andréa? Por exemplo, né? Você tem que ser humildezinho, né? Você tem que ser humildezinho para que ele possa se agradar de você e você merecer alguma coisa. E aí, quando o religioso olha para nós e vê a gente ensinando essas coisas de que nós somos, temos e podemos, eles falam assim: ah, mas o seu ensino é muito centralizado no homem. É assim ou não é? Porque tem que ser um evangelho cristocêntrico. Nós temos que entender que nós não somos nada e que ele é o grande. Só que eles não percebem que o grande olha para nós, não olha para ele mesmo, porque o amor não pensa em si mesmo, não se ufana, pensa em nós. E ele é que está falando para a gente se achar, para rasgar logo de vez, assim. É ele que espera que nós tenhamos essa postura. Porque só podemos ter essa postura reconhecendo que é ele mesmo em nós. Agora, o religioso não aceita isso. Porque ele tem esse falso pensamento, ele tem essa necessidade de se fazer pequeno, de se sentir pequeno, porque ele tem a consciência, ele tem a mentalidade do merecimento. Só que enquanto o homem ali, no caso Gideão, e agora aqui Ezequiel que está à beira do rio Quebar, e Jesus aparece para ele e ele cai como morto também. E aí Jesus aparece para ele e fala assim, ó, levanta-te, põe-te de pé e falarei contigo. Porque o que você tem para realizar é muito grande. Pega esses homens e vocês vão derrotá-los, não importa a quantia. Porque não é a quantidade, é quem luta com vocês. Então ele está o tempo todo mostrando que não é sobre se exaltar arrogantemente, mas é sobre saber quem nós somos nele. E assim também acontece com Jesus. Aqui, com João, melhor dizendo. Né?
E ele vai dizer no verso 17, é o verso 17 que nós estamos lendo. Olha quanta coisa aqui no verso 17. Quando vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim. Olha isso aqui. Ele pôs a mão direita. Ele pôs a mão direita. Ele podia ter falado assim, né? E aqui, de repente, alguns dodóizinhos vão falar assim, né? Um canhoto, por exemplo, ele iria... Se ele é muito ofendido, né? Se ele é muito... como é que fala? É, é? Se ele é muito... Como é que é a palavra aí que fala? Melindroso, mas tem uma aí que... Usado muito na política aí também. Esqueci agora, deu branco aqui. Ele ia achar ruim. Mas aqui não é se é mão direita ou esquerda. É porque a mão direita era símbolo de força. Era símbolo de autoridade. É por isso que Jesus também, quando Estevão é apedrejado, lá no capítulo 7 de Atos, ele fala, eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem à direita, né? E Jesus aparece em muitas visões à direita do Pai. Não é porque tem o Pai e depois tem Jesus, e Jesus está do lado do trono. Isso não é assim que funciona. É porque Jesus, nessas visões, está representando o braço forte. Ele está sendo representado como aquele que é aquele que executou a vontade de Deus, a vontade do Pai, que era ele mesmo. São figuras de linguagem para mostrar ao homem que ele é a execução. Ele é toda a execução que o homem não deu conta de fazer, ele cumpriu e estabeleceu para o homem. E aqui também, ó, João diz, ele pôs a mão direita sobre mim, quer dizer, a sua mão forte. Porque enquanto eu me senti pequeno, ele me faz me sentir forte. E aí ele disse, não temas. Oh, aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Oh, aleluia. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. É que eu tenho que tomar uma água porque dá um nó na garganta, né? Não temas. Sou eu. Faça fácil com você. Eu sou o primeiro e o último, e eu gosto muito desse eu sou o primeiro e o último, porque a gente só entende quem é esse Deus. Mais uma vez, eu tenho dito isso a vocês. A gente só entende esse Deus, o Deus que criou todas as coisas. E a gente só aprende a conhecê-lo quando a gente chega no final. Porque as coisas com Jesus é assim. Não é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente não vê. Não é sobre o que a gente pensa na alma, é sobre o que a gente sabe no espírito. Não é sobre o que a gente aprendeu na igreja pela letra. Não é sobre o que não está escrito. Não é sobre o que a gente lê em ordem. Não. É sobre o que a gente lê no final. Não é sobre um Deus todo-poderoso, longe. É sobre um Deus tão perto que não está perto, mas é tão perto que já se tornou um comigo, dentro de mim. Ele mesmo em mim. Quando você se movimenta, ele se movimenta. Quando você fala, ele fala. Quando você toca, ele toca. É quando você se sente fraco é que ele te faz saber que você é forte. É quando você se sente aprisionada e controlada, é que ele te faz sentir que você é livre. E a liberdade é o que nos faz nos prender nele ainda mais. Oh, aleluia. Então Jesus aqui ele inverte a ordem. Só é possível conhecer Jesus, não lendo de Gênesis e Apocalipse, mas lendo de Apocalipse para trás. Então você lê Apocalipse, depois você lê Judas e depois você vai lendo, depois você vai lendo, você vai lendo.
que você entende de trás para frente. Porque no reino tudo é invertido. Quando te falarem algo ruim de você, receba como sendo o oposto daquilo que você realmente é. Quando te falarem que você tem que alguma coisa, você entenda que você não tem que nada. Quando te falarem coisas negativas, entenda que é tudo oposto, é tudo positivo. Quando te falarem coisas ruins, não dê ouvidos, entenda que tudo que é bom, perfeito e agradável é sobre você. Você nele e ele em você. Tanta coisa. Isso é tão poderoso. Quando falarem para você que você tem que aprender a ser uma mulher madura, você entenda assim, não, 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 eu tenho que voltar a ser criança e só me divertir. Quando falarem que você tem que trabalhar muito, entenda que você não tem que trabalhar muito, não. Porque se você trabalhar muito, você vai ter um resultado bem pequenininho. Porque é assim, a gente trabalha a vida inteira para ter pouca coisa. Mas quando você entende quem você é em Jesus, você faz bem pouquinho, coisas grandes acontecem. É isso que Jesus, é tudo isso que Jesus está dizendo aqui. Eu caí, João está dizendo. Eu caí como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, né? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. O que Jesus está dizendo aqui também? Eu sou aquele que estava lá no começo e ninguém viu. Aqui é mais uma prova de que não existe trindade. Né? Vocês estão acostumados a ouvir, sabe que nós não cremos nisso. Porque não existe três deuses, ele não divide a sua glória com ninguém. Né? Não é porque o caráter dele não quer dividir, como o religioso ensinou que, que se deve pensar. Que o religioso também fala isso. É tantas desconstruções, queridos, né? Ah, ele não divide a sua glória com ninguém. A gente poderia perguntar, né? Então por que que você acha que eles estão divididos em três? Por que que você acha que tem o pai, o filho e depois um que é tipo um vento, um espírito, alguma coisa assim, né? Não, ele não divide a sua glória com ninguém porque ele é indivisível. De outra forma, nós poderíamos sim dizer que ele divide a sua glória com alguém, sim, porque ele divide a sua glória conosco. Né? É ele que venceu todas as coisas, ele venceu a morte, e na boca do apóstolo Paulo ele diz que nós é que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É ele que ganha e ele não quer, né? Ele fala assim, não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele também faça o que nós façamos. É para que ele faça o que nós fazemos. E desfrute também assim como a gente desfruta. E crie as coisas assim como a gente cria. Né? E esse agente é os seres, os anjos, porque ele conversa e ele divide sempre. Esse é o caráter dele. Né? Então, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo assim, ó, esse que você está vendo aqui agora, no final, João, mostra para eles e escreve aí as 7 igrejas, escreve ao meu povo, escreve aqueles que estão em mim, e até aqueles que não estão, mas estão também, mas só não sabem. Olha a loucura. Mas vão ficar sabendo que eu, Jesus, sou o primeiro também. E o agora o último, no seu tempo aí, finito, na sua mentalidade espaço-temporal, na sua existência ainda. Porque também até aqui, né? A gente poderia dizer. Até ali naquele momento, né? Porque depois dali, João foi arrebatado né? E permaneceu vivo, né? Com Jesus, assim como também nós não morreremos somente. O nosso corpo se desmanchará e seremos revestidos de incorruptibilidade, né? Assim como o texto de Coríntios e de 2 Coríntios e de Tessalonicenses também nos ensina. Então, eu sou o primeiro e também o último. Aquele primeiro que achavam que era daquele jeito, ele nunca foi, porque na verdade eu já era lá. E eu já sempre eu era lá como eu sou hoje e continuarei sendo. Esse mesmo Deus que ao invés de
se manter ou me manter distante de vocês, eu me aproximo, me manifesto, me apresento, e faço vocês serem assim, tal qual eu também sou. E aí ele continua no 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas vivo. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não vou falar desse finalzinho aqui desse versículo hoje. Eu vou deixar para falar aqui desse 18 aqui no final de tudo, porque tem uma revelação muito poderosa que nós vamos falar no final, tá? Das 12 aulas. E tenho as chaves da morte e do inferno. Uau, tem muita coisa aqui. Amém? Muito bom. A gente termina, então, o nosso primeiro dia, nossa primeira aula, apenas introdutória. Apenas introdutória. O que vocês acharam? Apenas a introdução dessa fração de segundos que ele se encontra em espírito. E ele escuta a voz, dizendo, uma voz de trombeta: João, escreve essas coisas. E quando ele se vira, ele cai. Então Jesus põe a mão sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Né? Depois de ter visto tudo que viu, e a gente vai continuar na quinta-feira que vem, e nós vamos falar sobre, e aí nós vamos voltar e dar continuidade, então, a visão que é no verso 13. E no meio dos candeeiros, né? Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Engraçado, né? Porque esse entre, ele está dizendo, replicando agora ali na experiência com João, aquilo que ele disse já para os discípulos lá, que o reino está em vós e se manifesta entre vocês. Então ele está entre nós. E a gente vai seguir com a segunda parte do verso, que um semelhante a um filho do homem. Nós só vamos falar disso na aula que vem. Só desse pedaço desse versículo. Um semelhante a um filho de homem. Muito bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer o... Bom, a gente finaliza então. Beijo. Amo vocês. Só não mais do que Jesus. Tchau, tchau.